Minha loba, pega a cadeira e senta, porque agora você vai ouvir umas verdades. Talvez você tenha chegado até aqui achando que o problema é o outro. Talvez você pense que é porque ele não te valoriza, porque ele não te escolhe, porque ele não te assume. Mas hoje a gente vai olhar para um lugar mais profundo. Porque existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Em que momento você começou a se abandonar para tentar ser escolhida? E eu sei, isso não acontece de uma vez. Não é um erro grande, são pequenas concessões. É você quem entende demais, é você quem espera mais um pouco, é você quem releva mais uma vez. E quando você percebe, já não é mais sobre o outro, é sobre o quanto você foi se diminuindo para caber em um espaço que nunca foi seu. E aqui não tem julgamento, tem consciência. Por que muitas mulheres incríveis, fortes, inteligentes se perdem não por falta de valor, mas por não sustentarem o próprio valor na prática? E isso muda tudo. Porque uma coisa é você saber quem você é. Outra coisa é você se comportar como quem sabe. E é aí que mora o ponto-chave dessa conversa. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou o suficiente. Eu mereço. Eu sou incrível. Mas se na prática você aceita migalha, se você se cala quando deveria se posicionar, se você continua disponível para quem te trata como opção, o seu comportamento está contando uma história completamente diferente. E o mundo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta. Então hoje, não é sobre culpar ninguém. Não é sobre atacar o outro. Não é sobre criar mais uma narrativa de dor. É sobre assumir responsabilidade emocional. E calma, responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Porque quando você entende que não é sobre o que fazem com você, mas sobre o que você permite, aceita e sustenta, você para de esperar mudança de fora e começa a mudar o jogo por dentro. E talvez isso incomode um pouco. Talvez dê um certo desconforto. Porque é muito mais fácil dizer: ele não presta, do que admitir: eu aceitei menos do que merecia. Mas é exatamente aqui que começa a sua liberdade. Por enquanto, a mudança depende do outro. Você está presa. Mas quando depende de você, você assume o controle. E esse vídeo não é sobre relacionamento, é sobre identidade. Não é sobre ele voltar, é sobre você nunca mais se perder. Porque uma mulher posicionada não precisa correr atrás, não precisa convencer, não precisa disputar atenção. Ela simplesmente não permanece onde não é valorizada. E isso não nasce da dor, nasce da consciência. Então hoje eu quero te convidar, não é a entender o outro, é a se enxergar de verdade, sem filtro, sem culpa, sem romantizar aquilo que te diminui. Porque o próximo nível começa no momento em que você para de se enganar
E a partir daqui, a gente vai abrir juntas cada camada disso. Se prepara, porque o que você vai entender hoje tem o poder de mudar completamente a forma como você se posiciona, se relaciona e principalmente se enxerga. Vamos falar sobre o cativeiro invisível. Minha loba, agora que você já começou a se enxergar, eu preciso te mostrar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te explicado com clareza. Você não está presa por causa de alguém. Você está presa por causa de um padrão. E isso muda tudo. Porque quando você acredita que é o outro que te prende, você continua olhando para fora, tentando resolver, tentando entender, tentando consertar. Mas quando você entende que existe um padrão interno, um jeito automático de agir, sentir e reagir, você começa a perceber que, mesmo que troque a pessoa, a história se repete. E é aí que nasce o que eu chamo de cativeiro invisível. Não tem grade, não tem corrente, não tem ninguém te obrigando a ficar. Mas ainda assim, você fica. E sabe por quê? Porque esse padrão vem disfarçado de coisas que parecem bonitas, mas que, no fundo, estão te aprisionando. Você chama de amor, mas muitas vezes é apego. Você chama de paciência, mas é tolerância ao desrespeito. Você chama de esperança, mas é a dificuldade de soltar. E eu sei que isso pode bater forte. Mas fica comigo. Quantas vezes você já se pegou pensando: agora vai, agora ele mudou, agora vai ser diferente? E por alguns dias parece mesmo. Ele aparece mais, ele fala bonito, ele te trata como prioridade e você relaxa, você acredita, você se entrega de novo. Só que depois tudo volta. A distância, a dúvida, a insegurança. E você entra num ciclo que cansa, desgasta, confunde. E mesmo assim, você continua. Não é porque você é fraca, mas porque você está condicionada. Condicionada a esperar, condicionada a justificar, condicionada a se adaptar para não perder. E é aqui que mora uma das maiores armadilhas emocionais. Você começa a negociar o inegociável. Aquilo que antes você dizia, isso eu não aceito, vira, mas todo mundo tem defeito. Pelo menos ele, ele não é tão ruim assim. Pontinho, pontinho, pontinho. Percebe? Você não está sendo enganada. Você está se convencendo. E isso não tem nada a ver com falta de inteligência. Tem a ver com carência emocional não resolvida. Porque quando você tem medo de perder, qualquer migalha parece suficiente. Quando você tem medo de ficar sozinha, qualquer presença parece melhor que ausência.
E é aí você se acostuma com pouco. E pior, começa a chamar isso de normal. Só que não é. E o problema não é só o que você aceita, é o que você ensina o outro sobre você. Porque toda vez que você aceita menos, você comunica. Isso aqui é o suficiente para mim. E o outro simplesmente se adapta ao nível que você permite. Não é sobre ele ser bom ou ruim, é sobre o espaço que você abre. E talvez agora você esteja começando a perceber que o cativeiro não é externo, ele é interno. É um padrão que te faz voltar. Mesmo quando você já viu tudo o que precisava ver. É um padrão que te faz dar mais uma chance. Quando, na verdade, o que você precisava era dar um basta. E quando esse padrão não for quebrado, enquanto ele não for quebrado, não importa quem entre na sua vida. A história vai mudar de personagem, mas o enredo vai ser o mesmo. E é por isso que hoje não adianta você só querer sair dessa situação. Você precisa entender o que dentro de você te mantém nela. Porque liberdade emocional não é sair de alguém. É parar de se submeter ao que te diminui. E isso começa com consciência. Eu vou te contar uma história real. Algo que parede dos consultórios e os segredos de travesseiro escondem. História de mulheres que poderia ser você hoje. Vamos falar da Maria. A Maria era uma mulher apagada. Uma mulher com 50 anos de idade. Quando ela sentou na minha frente, ela não gritava, ela não tinha raiva, ela não batia na mesa. Ela só estava apagada, como se a luz interna dela tivesse sido cortada por falta de pagamento emocional. Casada há mais de 20 anos com o mesmo homem, um homem que chegava tarde, um homem que não perguntava como foi o dia dela, que não a olhava nos olhos há uma década. E ela me disse algo que nunca mais eu esqueci. Lu, ele não me bate, ele não me machuca fisicamente, mas ele também não me ama. Eu sou invisível na minha própria sala, na minha própria casa. E sabe o que é mais assustador? Você sabia que a ciência mostra que a solidão a dois causa tanto dano ao coração quanto o cigarro? A Maria estava morrendo de ausência. E o pior, ela achava que esse vazio era normal de um casamento longo. O cativeiro emocional não é feito só de grades e gritos. Às vezes, ele é feito de um silêncio que te enterra viva. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já ficou esperando algo que no fundo você já sabia que não vinha? Esperando uma mensagem, esperando uma atitude, esperando um posicionamento, esperando ser escolhida. E quando você espera, a sua vida entra em pausa. Você não percebe de imediato, mas aos poucos você vai deixando de viver. Você pensa duas vezes antes de sair.
Você se controla para não irritar. Você fica analisando tudo, tentando entender sinais, tentando decifrar silêncio. E o mais perigoso, você começa a viver em função de uma possibilidade, uma projeção, não de uma realidade. E isso é a ilusão da espera. É quando você se apega não ao que a pessoa é, mas ao que ela poderia ser. Não ao que ela faz, mas ao que você acredita que um dia ela vai fazer. E me escuta com atenção agora. Isso aqui muda o jogo. Potencial não constrói relacionamento. Comportamento constrói. Não adianta ele ter potencial de ser incrível se na prática ele é ausente. Não adianta ele dizer que gosta se as atitudes não sustentam isso. Não adianta ele prometer se você já está cansada de esperar. Mas sabe o que acontece? Você se apega a pequenas provas. Uma mensagem no meio do silêncio. Um encontro depois de dias de distância. Um carinho depois de te deixar insegura. E isso vira combustível suficiente para você continuar ali. É como se você dissesse: tá vendo? Ele gosta de mim. Mesmo que no restante do tempo ele não demonstra nada consistente. E aí você entra no estado emocional perigoso, o de viver de exceção e ignorar o padrão. Porque o padrão é o que mais aparece. Mas você escolhe focar na exceção. E isso não é ingenuidade. É esperança mal direcionada. Porque esperança é a linda quando está baseada em realidade. Mas quando ela está baseada em ilusão, ela vira prisão. E talvez agora você esteja percebendo que não era amor que te prendia, era a expectativa, era a ideia de que uma hora vai, era a crença de que ele só precisava de um tempo, era a fantasia de que com você vai ser diferente. Mas deixa eu te falar uma verdade simples e direta. Quem quer, se posiciona. Quem quer, aproxima. Quem quer, não deixa duvidar. O resto é interpretação sua. E enquanto você estiver ocupada, esperando alguém te escolher, você não está se escolhendo. E isso é muito grave, porque a sua energia, o seu tempo, a sua atenção estão sendo investidos em algo incerto. Enquanto a sua própria vida está ficando em segundo plano, a mulher que se coloca em segundo plano sempre vai aceitar ser tratada como opção. Não porque merece, mas porque se posiciona assim. E aqui não é sobre virar fria, não é sobre jogar, não é sobre se fechar, é sobre parar de insistir onde não existe reciprocidade. É sobre entender que o amor de verdade não te deixa confusa, não te deixa insegura.
não te faz duvidar do seu valor. E principalmente, não te faz esperar indefinidamente. Porque quem realmente quer estar com você não te coloca em pausa, te inclui. Então hoje, talvez o que você precise não é de mais paciência, é de mais verdade. Verdade para olhar para a situação como ela é e não como você gostaria que fosse. Verdade para parar de romantizar a ausência. Verdade para parar de justificar o injustificável. E coragem para sair do lugar onde você só está esperando. Porque a sua vida não pode ser vivida no intervalo da indecisão de alguém. E o seu valor não pode depender do tempo que o outro leva para perceber isso. Teve também a Ana, 56 anos. 3 décadas de casamento. 3 décadas de construção. Ela descobriu a primeira traição e perdoou. Descobriu a segunda e justificou. Descobriu a terceira e se calou. E quando eu perguntei, Ana, por que você ainda aceita isso? Ela me deu a resposta mais triste de todas. Porque eu investi minha vida toda aquilo. Se eu sair agora, eu perdi o jogo. Eu não tenho mais tempo para recomeçar. Percebe o auto-engano? A Ana não estava ficando por amor. Ela estava ficando por apego ao prejuízo. Estudos apontam que mulheres que vivem traição crônica têm 60% mais chance de desenvolver doenças autoimunes. E eu sou prova viva. O corpo dela estava apodrecendo para manter uma fachada. Tem mulher que não está presa a um homem. Ela está presa ao tempo que ela se recusa a aceitar que já perdeu. Isso dói, né? Eu sei. Minha loba, agora eu preciso que você fique muito presente aqui comigo. Porque existe um momento na vida de toda mulher, um momento silencioso, interno, quase imperceptível, em que tudo começa a mudar. Não é quando o outro muda, não é quando a situação melhora. É quando você enxerga o que não queria enxergar. E esse é o ponto de virada. Não é confortável, não é leve, não é romântico, mas é libertador. É quando você para de se enganar. É quando você olha para a realidade sem filtro, sem maquiagem emocional e admite: isso aqui não está me fazendo bem. E eu sei que muitas vezes você já sentiu isso antes, mas você abafou, você ignorou, você tentou justificar. Só que chega uma hora que não dá mais para fingir que não vê. E talvez esse momento esteja acontecendo agora. Talvez enquanto você me escuta, algumas fichas estejam caindo. Algumas situações
estejam vindo na sua mente. Algumas verdades estejam te incomodando. E deixa eu te falar, esse incômodo não é ruim. Esse incômodo é consciência despertando. E consciência muda tudo. Porque depois que você vê, você não consegue mais desver. Depois que você entende, não dá mais para voltar para o mesmo lugar com a mesma inocência. E é aqui que muita gente trava. Porque ver exige posicionamento. E posicionamento exige coragem. Porque não adianta você entender tudo isso e continuar fazendo as mesmas escolhas. Consciência sem ação vira frustração. Então agora eu vou te fazer uma pergunta bem direta. O que você já sabe, mas ainda não teve coragem de agir? Respira. Não responde para mim. Responde para você. Pode ser que seja sair de uma situação. Pode ser que seja parar de desistir. Pode ser que seja colocar um limite. Pode ser que seja simplesmente parar de aceitar. Mas você sabe. E se você sabe, você já não é mais a mesma. Agora deixa eu te mostrar uma coisa importante. O ponto de virada não é quando você muda tudo de uma vez. É quando você toma uma decisão interna. Uma decisão silenciosa, mas extremamente poderosa. Eu não me permito mais viver isso. E quando essa decisão é real, o seu comportamento começa a mudar. Talvez ainda com medo, talvez ainda com dúvida, mas muda. Você começa a observar mais. Você começa a reagir menos automaticamente. Você começa a se questionar. E isso já é transformação. Agora presta atenção nessa virada de chave. Você não precisa estar pronta. Você precisa estar decidida. Porque esperar estar pronta é mais uma forma de adiar. E você já adiou demais. Agora é sobre compromisso com você. Eu quero te propor uma ação simples, mas poderosa. Se alguma coisa hoje, nesse texto, nesse vídeo, já fez sentido para você, já comenta, eu estou acordando. Não é para mim, é para você se ver se posicionando. Porque quando você se posiciona, mesmo que seja um comentário, você começa a reforçar uma nova identidade. E identidade constrói comportamento. E comportamento constrói destino. Então não subestime esses pequenos movimentos. Eles são o começo de tudo. E a partir daqui, a gente não volta mais para o mesmo lugar. Agora que você enxergou, agora que você sentiu, agora que você reconheceu, chega a parte que realmente separa quem entende de quem transforma. A decisão. E não, eu não estou falando de decisão emocional. Aquela que você toma por impulso, no auge da dor e depois volta atrás. Eu estou falando de decisão interna. Aquela que ninguém vê. Aquela que você não precisa anunciar.
mas que muda completamente a forma como você se posiciona. E é o que eu chamo de corte invisível. Por fora, pode até parecer que nada mudou, mas por dentro, você não aceita mais. Você já não se entrega do mesmo jeito. Você não se ilude com qualquer coisa. Você já não negocia o que antes negociava. E isso muda completamente o jogo. Porque antes você reagia, agora você escolhe. Antes você se adaptava, agora você observa. Antes você corria atrás, agora você se respeita. E deixa eu te alertar sobre uma coisa importante. Quando você muda, o outro sente. Mesmo que você não fale nada. Porque energia não mente. Postura não mente. E você sabe o que pode acontecer? A pessoa pode se aproximar mais. Pode mudar o comportamento por um tempo. Pode tentar te reconquistar. E é aí que você precisa estar firme. Porque não é sobre o que o outro faz agora. É sobre o padrão que ele sustentou até aqui. E principalmente sobre o padrão que você não aceita mais. Porque senão você volta. E volta mais consciente, o que dói mais ainda. Então agora, eu quero que você entenda. Decidir não é sobre sair correndo. É sobre não se abandonar mais. E isso pode se manifestar de várias formas. Pode ser você parar de responder na hora. Pode ser você não aceitar um convite de última hora. Pode ser você não enganar mais na mesma dinâmica. Ou não se enganjar mais, né? Nessa dinâmica de estar respondendo na hora qualquer mensagem. Não se engane, minha querida. Pode ser, simplesmente, você não se colocar mais disponível como antes. Não é um jogo. Não é estratégia para conquistar. É alinhamento interno. E quando isso acontece, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa se ajusta ao seu novo nível, ou ela naturalmente se afasta. E qualquer uma das duas é resposta. Agora me diz, quantas vezes você já teve a chance de fazer esse corte e não fez? Quantas vezes você sentiu, mas voltou atrás? Quantas vezes você prometeu para você mesma e quebrou essa promessa? Então hoje, faz diferente. Não promete nada grandioso. Não crie expectativa. Só decide. E sustenta no pequeno. E se você ainda está comigo até aqui, comenta: eu me escolho. Porque isso não é só uma frase bonita. Isso é posicionamento. Isso é ruptura com o padrão antigo. E isso é você dizendo, mesmo que silenciosamente, eu não aceito mais menos do que eu mereço. E quando você começa a se escolher, o mundo começa a responder diferente. As pessoas percebem, as dinâmicas mudam, as oportunidades aparecem, mas tudo começa aqui, nessa decisão que ninguém vê, mas que muda
tudo. Minha loba, agora eu preciso te falar uma coisa com muita verdade. Você não sai de um cativeiro emocional da noite para o dia, mas você sai no dia em que decide parar de se abandonar. Porque até aqui, talvez você tenha tentado sair da situação, mas ainda não saiu de si mesma. E enquanto você continuar se abandonando, você pode até mudar o cenário, mas o padrão continua. Então agora a gente vai trazer isso para a prática. Sem romantizar, sem fantasiar, sem teoria bonita. É vida real. Enquanto você não dá nome, você não consegue sair. Você fala, tá difícil, tá confuso, não sei o que tá acontecendo. Mas você não fala a verdade. Você não diz, eu estou sendo negligenciada. Eu não estou sendo amada como mereço. Eu estou aceitando menos do que eu preciso. E sabe por quê? Porque nomear dói. Porque quando você nomeia, você para de ter para onde fugir. Você para de se enganar. Frase âncora. O que não é nomeado vira prisão. Eu quero te propor uma ação agora. Comenta aqui, eu escolho ver a verdade. Não é para mim, é para você começar a se posicionar. Porque quando você começa a falar a verdade, você começa a se libertar. Passo 2. Pare de justificar. Agora segura. Aqui bate fundo. Toda mulher presa virou especialista em justificar o injustificável. Você explica o comportamento dele, você entende o passado dele, você passa pano, você espera, você acredita. Mas me responde com sinceridade. Em que momento alguém fez isso por você? Em que momento alguém ficou tentando entender por que você estava triste? Por que você estava insegura? Por que você precisava de algo mais? Ou sempre foi você se adaptando? Minha luminosa, amor não precisa ser explicado o tempo todo. Quando precisa, já virou esforço demais. E se isso está fazendo sentido, comenta, eu parei de justificar. Porque enquanto você justifica, você permanece. E quem permanece no que dói, se acostuma com o que machuca. Passo 3. Criar distância emocional. Agora, aqui está um dos pontos mais importantes. Você não consegue sair porque você está emocionalmente grudada. Eu não. E não, distância emocional não é bloquear. Não é sumir. Não é fazer joguinho. É algo muito mais profundo. É parar de se entregar inteira para quem te dá migalha. É parar de correr para responder. É parar de se explicar o tempo todo. É parar de fazer mais do que você recebe.
É parar de estar disponível como se tivesse em um relacionamento, quando na verdade você está em uma dúvida. Frase forte. Você não se liberta de quem você tenta agradar. E aqui vai mais uma ação prática. Comenta. Eu me desloco emocionalmente. Porque liberdade não começa no outro, começa na sua energia. E quando você muda a sua energia, o jogo começa. Agora que você começou a se enxergar, agora que você começou a se posicionar, a gente entra numa parte mais decisiva, a ruptura. Passo 4. Voltar para si. Você não precisa virar outra mulher. Você precisa voltar para você. Porque toda mulher que entra em um cativeiro emocional, ela não perde o outro primeiro. Ela se perde. Ela para de se ouvir. Ela ignora o que sente. Ela se adapta. Ela se molda. E quando percebe, já não sabe mais quem é fora daquela dinâmica. Então, voltar para si é um ato de coragem. É voltar a se ouvir. É voltar a se respeitar. É voltar a fazer coisas que você deixou por causa dele. Mais uma frase forte para você decorar. Você não perdeu ele. Você se perdeu. E se isso está tocando em você, comenta, eu volto para mim. Porque esse é o começo da reconstrução. Passo 5. Criar limites. Agora, muda o tom. Mais firme. Mais loba. Porque aqui é onde a mulher trava. Porque limite pode custar alguém. Mas não ter limite custa você. Sente isso. Limite não é brigar. Limite não é gritar. Limite não é fazer escândalo. Limite é parar de aceitar. É simples, mas não é fácil. É você olhar para a situação e decidir. Isso aqui não dá mais para mim. Isso aqui não passa mais. Exemplo prático. Se não me respeita, eu me retiro. Se não me escolhe, eu não insisto. Se não me valoriza, eu não permaneço. Sem explicação longa, sem justificativa, sem drama, só posicionamento. Porque quando a mulher se posiciona, muda completamente o tipo de relação que vive. Passo 6. Aceitar a dor da saída. Agora, verdade, sem romantizar. Sair dói. Eu não vou mentir para você. Dói porque você criou expectativa. Dói porque você acreditou. Dói porque você quis que desse certo. Dói porque você investiu tempo, energia, sentimento. E soltar parece perder. Mas existe uma dor pior. É a dor de ficar e se perder cada vez mais. E essa dor é silenciosa. Contínua e destrutiva. Então, sim, sair da dor, mas ficar
destrói. Sair dói, mas ficar destrói. Agora, junta tudo. A porta sempre esteve aberta, mas você ainda estava fraca demais para levantar. Hoje, talvez você não consiga sair, mas hoje você não consegue mais fingir que não vê. É isso, minha loba, já é o começo da sua liberdade. Agora, eu quero te pedir uma coisa muito séria. Não é um compromisso comigo. Não é com esse vídeo. Não é com esse conteúdo. É um compromisso com você. Com essa mulher que sobreviveu a tudo que a gente falou até aqui. Com essa mulher que aguentou, que tentou, que insistiu, que acreditou. E que talvez, pela primeira vez, está começando a se enxergar de verdade. Porque depois de tudo isso, depois de você se ver, você chegou num lugar que não tem mais volta, uma encruzilhada. E é aqui, minha loba, não existe terceira opção. Você tem apenas duas escolhas. A primeira é sair daqui, desligar esse vídeo, respirar fundo e continuar fingindo que está tudo bem. Continuar dizendo, é só uma fase, vai melhorar. Eu estou enxergando. Continuar empurrando a sua vida com uma barriga, esperando um milagre, que no fundo você já sabe que não vem. E eu não estou te julgando, porque essa escolha é a mais fácil, é a mais confortável, é a que você já conhece. Mas existe uma segunda. A segunda é a escolha que muda tudo. É a escolha corajosa. É a escolha de parar. De se enxergar de verdade. Sem filtro, sem desculpa, sem maquiagem emocional. É olhar para a sua realidade. É não tentar mais suavizar o que te machuca. É parar de romantizar a ausência. É parar de justificar o desrespeito. Parar de negociar o seu valor. É isso, minha loba, não é confortável, mas é libertador. Porque esse é o momento em que você sai da ilusão e entra na verdade. E a verdade é o único lugar onde a mudança começa. Então agora eu quero te perguntar: qual dessas duas escolhas você está fazendo hoje? E não responde para mim, responde para você. Porque essa resposta vai definir o rumo da sua vida emocional daqui para frente. E se você tiver coragem de assumir isso, comenta aqui, eu escolho a verdade. Não é sobre me mostrar nada, é sobre você se ver tentando uma decisão diferente. Porque toda transformação começa assim, com uma escolha que parece pequena, mas muda tudo. E agora a gente vai entrar no ponto mais profundo de todos. Porque deixa eu te contar um segredo que ninguém te conta sobre liberdade. Sair do cativeiro emocional não começa no dia que você faz as malas e vai embora de alguém. No começo, quando você bloqueia, no começo, quando você corta o contato, a verdadeira liberdade começa muito antes. Porque deixa eu te contar um segredo que ninguém te conta sobre liberdade.
Sair de um cativeiro emocional não começa no dia que você faz as malas e vai embora de alguém. Não começa quando você bloqueia. Não começa quando você corta contato. A verdade liberta. Começa muito antes. A verdadeira liberdade. Ela começa no dia em que você para definitivamente de ir embora de você mesma. Quando você para de se trair para ser fiel a quem não te respeita. Quando você para de se diminuir para caber na vida de alguém. Quando você para de se calar para não perder. Esse é o verdadeiro ponto de libertação. E quase ninguém fala disso, porque é invisível. Mas o mais poderoso de todos. Um gesto simples. Porque agora eu quero te conduzir para um momento. Porque esse gesto simples é extremamente simbólico. Algo que talvez pareça pequeno, mas que dentro de você vai ecoar como um grito de guerra. O dia em que a loba parou de aceitar migalhas. Então eu quero que você faça isso comigo agora. Escreva aqui abaixo, nos comentários, 3 palavras. Eu me escolho. Mas preste atenção, não escreve para mim. Não escreve para ganhar curtida. Não escreve por impulso. Escreve porque sua alma entende. E até sua alma entender que o contrato de autoabandono foi rasgado hoje. Escreve para assumir diante de você mesma e diante do universo. A partir de agora, eu sou minha prioridade. Se você está pronta, comenta lá, eu me escolho e continua o vídeo. Verdade e acolhimento. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que tem história aí dentro. Eu sei que tem sentimento misturado. Eu sei que tem lembrança, apego, expectativa. E eu sei que o medo do depois, às vezes, parece maior do que a dor do agora. E isso paralisa. Mas também tem uma verdade, que talvez você nunca tenha olhado assim. Existe uma mulher aí dentro, cansada. Cansada de carregar tudo sozinha. Cansada de entender demais. Cansada de aceitar menos. E ela está te esperando. Esperando você voltar. Esperando você resgatar ela. E ela está com frio. Ela está com fome de vida. Ela está esquecida. E só você pode buscá-la. Então, talvez, você ainda não saiba exatamente o caminho. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez você ainda sinta medo. Mas agora, neste exato segundo, você sabe o principal. Você não aceita mais ficar onde você não cabe. E minha loba, isso já muda tudo. Porque despertar sem direção pode fazer você voltar para o mesmo lugar. E eu não quero isso para você. Porque não adianta você sair daqui tocada
emocionada, com uma consciência aberta e daqui a 2 dias voltar para o mesmo padrão, para as mesmas desculpas, para o mesmo ciclo, como se nada tivesse acontecido. Porque aí a dor volta e volta mais forte. Então hoje não é sobre sentir, é sobre ter direção. Por isso, eu criei o De Volta ao Trono, um guia de 30 dias para a mulher que se perdeu de si mesma, tentando ser suficiente para quem nunca soube amar. E eu não criei isso da teoria, eu criei isso da vivência, da observação, da repetição dos mesmos padrões que eu vejo todos os dias. Mulheres incríveis, fortes, inteligentes, mas que se abandonaram emocionalmente sem perceber. E esse material é um caminho. São 30 dias para você voltar a se ouvir, 30 dias para se reconstruir emocionalmente. 30 dias para parar de mendigar amor e começar a se escolher. Mas não é só leitura, é prática, é confronto, é consciência aplicada no seu dia a dia. É você acordando, é você sabendo o que você sente. É você se observando e mudando pequenas atitudes que no final mudam completamente a sua vida. Porque não é sobre fazer algo grandioso de uma vez. É sobre sustentar pequenas mudanças todos os dias. Então me escuta com o coração aberto. Se você é uma mulher que esqueceu de si, que viveu esperando o outro, que se calou, que se diminuiu, que se abandonou, esse material é para você. Se você cansou de repetir padrão, se você cansou de começar a voltar, se você cansou de se prometer coisas e não sustentar, você precisa de direção. O link você vai encontrar em algum lugar aqui abaixo, ou na descrição, ou no comentário fixado. E eu vou te pedir uma coisa. Se você sentiu que esse vídeo foi um chamado, não ignora. Não trata isso como só mais um vídeo, porque não é. Você não chegou até aqui por acaso. Algo em você já não aceita mais viver do mesmo jeito. E isso precisa ser respeitado. Porque toda mulher não nasceu para ocupar um lugar. E não é no fundo da vida de alguém. Não é esperando migalha, não é implorando atenção, não é tentando caber onde não é valorizada. É no seu lugar. É no seu eixo. É na sua verdade. É na sua força. É no seu trono. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Seja fiel a você mesma. Salva esse vídeo, volta aqui quantas vezes for necessário. Compartilha com aquela amiga que você sente que precisa ouvir isso no momento. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Lu Máximo, a lobo do amor consciente. Até o próximo vídeo.